chamar o vento, vamos chamar o vento, vento que leva a vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que pega o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento, vento que leva a vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que pega o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. Peixe que dá dinheiro, curimã. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento, vento que leva a vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que pega o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou Dani Câmara e hoje nós estamos aqui diretamente da comunidade pesqueira do bairro Zacarias, em Maricá, para bater um papo sobre pesca artesanal. Bom dia a todos, meu nome é Washington da Costa, sou pescador artesanal desde os 8 anos de idade, tenho 46 anos de vida e nasci e me criei na pesca aqui na comunidade de Zacarias, em Maricá. Olá, me chamo Darcio Marins, estou como presidente da cooperativa de pescadores no município de Maricá. Sou a 4ª geração de pesca artesanal no nosso município, pesco desde os 12 anos de idade, né, e sigo aí essa linhagem aí, né, de pescador artesanal, e é isso, gente. Eu gostaria de saber como se dá essa história de vocês aqui nesse território, a família de vocês, né, o que faz vocês hoje estarem na pesca, qual é essa paixão pela pesca, né, que vem de família. Então, no meu ponto de vista, acredito que também a pegada do meu primochinho, recapitulando, eu tenho 35 anos, também faço parte da 4ª geração da pesca, isso que a gente só catucou até a 4ª parte, até a 4ª geração, mas acredito que se a gente catucar mais, vai vir mais, enfim, nossa árvore é bem frutífera, digamos assim, né? Mas, primeiro, a paixão pela pesca, eu sou muito apaixonado, agradeço muito a Deus pela classe que hoje a gente está liderando aí, que é os pescador artesanal, né? E foi onde a gente cresceu, já veio de berço, na verdade, aqui, pô, tem nem o que falar nesse ambiente onde nós estamos, é algo que a gente aprendeu, eu pesco desde os meus 12 anos de idade, eu cheguei a pegar canoa a remo, hoje existe, né, o barco a motor e tudo mais, eu cheguei a pescar com meu pai, né, meu companheiro de pesca, a remo, e é isso, na verdade, a pesca para mim, do meu ponto de vista, é mais a paixão mesmo, pelo modo artesanal, a cultura, né? Que vem todo um fundamento. Então isso é, ao meu ver, muito apaixonante e faz a gente brigar por mais e mais pela pesca artesanal e não deixar acabar, entendeu? É isso. Pegando esse gancho de Dácio aí, o que acontece? Descendência nossa da pesca aqui é muito antiga. Hoje tem a comunidade de Zacarias porque foi o pessoal que brigou no passado para hoje essa comunidade estar do jeito que ela está. Hoje são mais de 280 famílias que moram no bairro, mas antigamente, muitos, na época do enfrentamento que teve, porque teve uma empresa que antigamente tiraram os pescadores daqui da área. Isso. Construíram casas fora daqui e obrigaram o pescador a ir morar nessas casas. Uma das nossas famílias ficaram, a família do pai do Dácio, que é a mesma família minha, ficou. Então foi uma resistência que ficou.
Na época ficaram, eu calculo uma faixa etária de 30 a 40 famílias Isso. só que ficaram no bairro de Zacarias. Foi aonde que os filhos começaram a vir, aí vieram os netos, começaram a formar o bairro de Zacarias, que hoje são mais de 280 famílias. Então, antigamente, nossos pais levaram um tiro no pé, derrubaram as casas deles, eles foram, construíram de novo as casas. Antigamente não era casa de tijolo, era casa de pau a pique, né? O telhado era de taboa ou de sapê. Então hoje, a gente, graças a Deus, estamos aqui por causa dos nossos antepassados, que foram nossos avós e bisavós. Porque senão o bairro de Zacarias não existia. Porque eles tiraram alguns antigos daqui e botaram para morar fora do bairro de Zacarias, da rua 1 para lá, onde fizeram uma vila de casa. Foram, se não me engano, 60 casas construídas e obrigaram os pescadores antigos a ir morar lá. Muitos ficaram onde que tem a resistência até hoje, e hoje a gente briga pela terra para deixar para os nossos filhos, nossos netos, que, se Deus quiser, vão ficar muito mais tempo no bairro de Zacarias. E voltando um pouco do gancho de Dácio, pescaria não é você só ir pescar, você tem que gostar do que você vai fazer. Não é só o seu sustento. Se você não gostar, não adianta. Você vai ali, você vai arrumar seu dinheirinho, mas você não vai ficar. Você tem que gostar do que você faz, você tem que investir no seu trabalho. Hoje você vai lá, você acha que vai matar o peixe. Não, se você não tiver um material adequado, você não consegue pegar o peixe. Então você tem que investir e você tem que gostar no que faz. Se você não gostar, não adianta, que você não vai ficar na profissão, que é a pesca. Sim, então a gente está falando de uma paixão pela pesca e ao mesmo tempo uma paixão pelo território, né? Sim. A gente está num lugar maravilhoso, temos a lagoa aqui, hoje o papo está diferente, né? Porque geralmente a gente está numa laje. E é muito especial para a gente estar aqui hoje com vocês, porque é nesse território, né? Esse território de luta, esse território de resistência que vocês bem trazem. Sim. E eu quero saber um pouco mais sobre esses materiais, né? Você falou que é uma pesca artesanal, e que materiais que se usa, né? Para que a pesca ela continue dessa forma. A gente sabe que tem aqui todo um manuseio das redes e tudo mais. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse processo. Então, o que acontece? Hoje, a pesca evoluiu, né? Como eu falei, antigamente, o Washington, inclusive. O Washington, não tô falando que o meu primo é velho não, tá, gente? Mas ele é mais velho, claro, um pouco que eu. Mas ele chegou a pescar com o pai dele, né? Que, ao meu ver, é um guerreiro, tá, gente? É um cara que não diminuindo meu pai, vai ter 78 anos de idade, é meu companheiro de pesca, como o dele também é 78, né? Ou 79? Seu 78 anos. Só que o dele tem algo especial, que o pai dele é um pescador, companheiro dele. Desculpa, gente, que dá um pigarrinho na garganta, fecha um pouco a emoção. É deficiente visual. Aí vocês perguntam, como que uma pessoa deficiente visual, né, consegue pescar? Meu irmão, é vontade. Primeiro é vontade, primeiro é amor o que faz. E sim, desde o começo sempre fez isso, nunca trabalhou numa empresa, nunca, sabe? É desde a raiz, a necessidade dele fez a pessoa. E detalhe, gente, ele não é deficiente visual de nascença. Infelizmente, os pescadores aqui tinham um pouco de dificuldade com a saúde. A catarata aconteceu, ou seja, a saúde dele ficou debilitada. Ele tratou tarde e acabou perdendo sua visão. Poderia muito bem, né, ter se encostado, não vou fazer mais nada, mas não deixou o seu filho, que é o companheiro dele, na mão. Ou seja, isso, desculpa eu estender um pouco nesse assunto, mas eu acho que é algo que é legal falar, porque a vontade, o amor ao trabalho, sabe, a pescaria não deixou ele ficar em cima de uma cama. Isso é muito bom. O Agostinho não gosta de falar que ele daqui a pouco tá chorando aí, só uma manteiga derretida, então eu que estou trazendo isso para vocês. Aí voltando ao assunto da rede, teve a evolução. Hoje a gente compra o pano já pronto, né? Você vai lá, compra a rede pronta, a gente só bota a parte da cortiça, que é a boia, e a parte do chumbo, né? E faz o entralho, né? Faz todo o preparo da rede para a gente poder pescar. Só que a gente ainda trabalha com a rede manual. Temos uns exemplos aqui, né? Que é a rede de robalo, que é o peixe mais nobre da nossa lagoa e de importância, né? Financeiro maior, digamos assim. E ela é feita manualmente. A gente ainda faz a nossa rede na mão, malha por malha, entendeu? Antigamente, né, Austin, era linho, né? A gente fazia também com a rede na mão, e a gente
Era com o que a gente tingia, senão o peixe não malhava? Era tinta Tem de toda uma Restinga. cultura por trás disso. Era aroeira, era Tuiuti, se eu não me engano, o nome da tinta. A gente ia para Restinga, a gente cortava as árvores e a gente botava num tacho, cozinhava e ela soltava uma tinta. Antigamente não era linha de nylon, era linha de carretel, Isso. essa de cozer roupa. Para a gente reforçar a linha, que era muito fraca, a gente tingia a rede. A gente pegava aqueles tachos grandes, que era de cobre, botava as cascas da árvore ali dentro, ela soltava a tinta, a gente mergulhava a rede ali naquela água quente e deixava ali por alguns dias até tingir a rede, aonde que dava mais força, mais resistência na linha de carretel, que aí a gente usava para pescar o bagre. Antigamente, uma das rendas nossa que era o bagre. Até hoje não tem mais na nossa lagoa, né? Que era o bagre filudo, que era uma das maiores rendas que a gente tinha aqui antigamente. Hoje, por motivos, né, de falta de oxigênio, há uns anos atrás, a gente perdeu praticamente 100% do bagre filudo da lagoa. Hoje, está conseguindo alguns exemplares surgindo. Aí o que a gente fala com alguns pescadores amigos nossos. Pegou um exemplar, solta, porque amanhã isso vai produzir, vai voltar ao que era antigamente. A gente conseguia matar o nosso bagrinho, que antigamente a gente tinha o nosso pirão de bagre com banana. E hoje a gente não consegue fazer, por causa que Essa a gente é uma já não comida tem tradicional aqui. tradicional. Pirão de bagre com banana e cachaça. Era o que o pescador antigamente fazia na Cachaça nossa de cambuinha, área. inclusive, tá? Cambuinha, A tá? cambuinha que é pego na Restinga, uma fruta típica da Restinga, que, falando da cambuinha, eu acho bacana, porque era pra ter trago para te apresentar a cambuinha, apresentar para os amigos que vão assistir. A cambuinha, quando dava falta do pescado na lagoa, que o peixe não é todo mês ou toda hora. O pescado, né, tem suas épocas. Tem a época da tainha, tem a época do robalo, tem a época antigamente tinha acará, né? E acará uma, enfim. Tem a época do camarão. E quando dava falta de todo esse pescado, ou entrava no defeso que a gente não pode pescar, era pego. Isso era mais no tempo dos nossos pais, né? Era pego a cambuinha na Restinga e vendiam na linha do trem. Lá no centro do Maricá, atravessavam toda essa lagoa de canoa para vender na linha do trem. Lá, antigamente ele vendia, não era quilo, era uma cumbuca. E vendia na época, era 20, eu não sei se era cruzeiro, cruzado, não sei. Aí eles vendiam na linha do trem para, no caso, fazer a fabricação da cachaça. E aí fomentava a renda deles, né? E é isso. E puxando um gancho de Dácio, como ele falou, né? Antigamente a gente não tinha muita alimentação em casa. Tinha gente que tinha criação de galinha, meu avô ainda tinha uma criação de cabrito, né? Quer dizer, a gente até de ovelha, essas coisas todas, aí trazia o leite, a gente às vezes consumia carne. Minha mãe criava galinha, né? Galinheiro, a gente usava o ovo, né, da galinha, comia a galinha, mas não dava para todo mundo, porque a família era grande. Então a maioria da alimentação do pessoal dos antigos era na reserva ambiental. Porque lá eles iam para lá, comia o caldo, comia bapuã, comia o araçá. Então a maioria dos pessoal se alimentava na reserva. Portanto, antigamente a gente não tinha poço. Antigamente o pessoal dos antigos usava cacimba, que era poço escavado na reserva ambiental. Eles iam para a reserva, se alimentavam na reserva e consumiam a própria água da reserva. Ou era água de cartucho, ou nas cacimbas de antigamente que a gente fazia com madeira. Como a gente conversou antigamente, né? A gente matava o peixe, atravessava nas canoas, fazia barganha. Ia trocar. Trocar. Quando tinha alguém para trocar o peixe lá, a gente trocava para trazer o alimento para dentro de casa. Quando não tinha, a gente trazia o peixe e botava no sal, salgava o peixe. A gente tratava como um mulato velho para poder o peixe não estragar. Tipo, fazia o ressecamento do peixe para a gente para vender ou para a gente fazer o próprio. Para armazenar, na verdade, né? Nosso próprio forno. A luz aqui, se eu não me engano, chegou em. Eu tô com 35 anos. Meu pai fala que a luz chegou aqui em 1984, então não tinha geladeira. Então qual era o sistema para a gente armazenar o pescado? Era salgar, que a gente fala que é escalar, né? Ou se não que bota na fumaça, defumava, né? Aí isso não para venda, para consumo da própria família. Para venda a gente vendia os pescados que os compradores chegavam de manhã e levavam, né? Mas o jeito de a gente armazenar o pescado para consumo da família, ou era escalando antigamente, ou defumando mesmo, né? Porque a luz chegou bem tarde, chegou aqui em 1984, 1980, né? É que meu pai fala pra gente, né? Mais ou menos. E depois que veio você falou que antes tudo era feito por canoa, né? Depois que veio a construção da estrada. Se hoje você
andar aqui no bairro das Zacarias, a maioria das casas antigas, elas são viradas para a lagoa. Não existia nem a rua. Então o que acontece? Os caminhos eram pela beira da lagoa, sabe? Eu tenho um irmão, que a gente chama de Tortinho, que é meu irmão Ico, não me bata se você ver esse vídeo depois, que é mais velho. Ele praticamente nasceu numa canoa, que é o mais velho que eu tenho. Eu sou o 7º filho, antigamente parecia que não tinha televisão aqui. Então... Mas realmente não tinha televisão, não. Não existia a ponte do Boqueirão, não tinha a ponte do Boqueirão, né? Aí, tipo, já existia o hospital, só que para ter acesso ao hospital, tinha que ir de canoa para atravessar. Então, meu irmão praticamente nasceu dentro da canoa, o mais velho. Então é isso, cara. Então, assim, é como eu falo, a pesca, além de ser algo que a gente gosta de trabalhar, que a gente gosta de lutar, tem toda uma cultura, tem toda uma expertise por trás. Igual essa situação da rede que tinha que banhar, que tinha que tingir. Ou era para a rede ficar mais forte, ou para pegar o peixe, que se fizesse no linho normal, não pegava, que a rede ficava muito clara, tinha que escurecer a rede. Então tem toda uma expertise, a gente brinca que tem toda uma tecnologia para ser um pescador, que não é só chegar não, entendeu? Tem uma tecnologia ancestral e tem todo um Isso, conhecimento, né? isso. Quando a gente chegou aqui, vocês estavam falando do vento, por exemplo. Isso me chamou a atenção, porque é uma ciência e uma sabedoria de saber, ó, o vento está vindo aqui agora, então daqui a 1 hora, né, vai fechar o tempo. Isso. Ou daqui a tanto tempo vai fechar. Então, saber que esse conhecimento que é passado de pai para filho, né, de família para família, Sim, vem se estendendo. O pescador, na verdade, além dele ser pescador, ele tem que ter a expertise, né, de primeiro, isso não falo só para gente pescador, eu falo para, inclusive hoje, né, até para o próprio governo que hoje está na prefeitura. Se vai fazer alguma obra que é voltada para pesca, algo do tipo, senta com um pescador, conversa com o pescador, não está falando comigo que sou novo e com gosto, não. Pega um pescador desse mais matuto, mais velho, porque ele já viu todas as marés desse município, ele já sabe de todos os ventos, ele sabe que se fizer um deck, a altura daquele deck, se a água vai subir com uma enchente ou não. Então não custa nada, de repente, ouvir. Eu sei que não é um engenheiro, eu sei que ele não tem formação de engenheiro, eu não sou um arquiteto, mas eles têm a formação da vida. Ele tem a expertise da vida. Sim. Pô, a gente tá falando aqui de 4ª geração. Olha quantos anos já tem aqui. Só meu pai tem 87 anos. O meu avô faleceu com 89. E aí, tá curtindo o papo? Então convido você para seguir a gente nas redes sociais. Aqui na tela tem um QR Code e tem também o @ do nosso Instagram. Vem! Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a cooperativa e saber também quais são os apontamentos de vocês, como vocês têm se organizado para cobrar esses avanços, né, e esse cuidado que é tão necessário para a lagoa daqui e para a terra onde vocês vivem. Então, gente, hoje eu não gosto de falar que sou, eu prefiro falar que estou. Uhum. Estou presidente da cooperativa, né, votado inclusive pelos pescadores. Inclusive eu quero agradecer aos pescadores artesanais de Maricá por confiar em mim aí, essa liderança de estar encabeçando com vocês aí essa luta, né, junto com o Austinho aí, que meu companheiro de luta. Se a gente tiver aqui pro INEA, a gente vai. Se a gente tiver aqui no governo do estado, a gente vai. Se a gente tiver aqui para Brasília, a gente vai para falar da pesca. Nossa luta é muito antiga, né? Muito antiga, mas não antiga tanto quanto ele, que ele é mais velho que eu, mas tudo bem. A cooperativa, primeiro, agradecer a Deus, né, por estar sempre olhando para os pescadores. E a união, né, cara? A união, eu falo para todos os pescadores. Às vezes os pescadores, eles são muito soltos, né? Uma ponta lá, outra ponta aqui. Mas a união dos pescadores tornou isso possível, juntamente, né, num bate-papo, uma conversa. Inclusive, o papo da cooperativa nasceu aqui na Associação de Pescadores e Moradores Amorpés, né, que o Austinho hoje é o presidente da associação. Eu não sei se vocês conhecem, de repente, pelos projetos públicos de Maricá, hoje existe o PPT, né, que é se não me engano, é o Programa de Amparo ao Trabalhador, Proteção ao Trabalhador. E através da cooperativa, nós conseguimos esse benefício para cada cooperado. Poxa, imagina hoje, cada cooperado está fomentando a sua renda com R$700. Isso ajuda muito, porque às vezes aqui, como eu falo, a gente trabalha na pescaria, a pescaria não é abundante todos os dias. A gente depende da natureza. Se chover 2 meses direto, a gente não pesca. Então, se a gente não pescar, a gente não leva alimento para dentro de casa. Então, essa ajuda aí com o PPT, através da cooperativa, foi muito importante para o pescador. Por que eu falo que é através da cooperativa? O pescador profissional, ele é amparado pelo governo.
ele paga seu INSS, ele até se aposenta mais cedo, né? Porque, pô, é tempo, chuva, sol, toda a característica dele do tempo, do trabalho é pesado, então ele é sujeito a isso tudo. E através da cooperativa, nós usamos o CNPJ da cooperativa. Isso foi uma conversa junto com os diretores, juntamente com todo o corpo de administração, conseguimos chegar no denominador junto ao programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município. Conseguimos chegar nesse acordo de usar o CNPJ da cooperativa para... Eu queria muito que esse PPT fosse para todos os pescadores, mas infelizmente, no momento, é só para quem é cooperado. Qual foi a ideia da cooperativa? Hoje nós temos vários colégios municipais. Nossas crianças hoje, a merenda não é o pescado de mercado. Então a ideia da cooperativa é que a cooperativa vai comprar o pescado do pescador, nele vai ser beneficiado esse pescado, para que a gente possa estar fomentando a merenda escolar. Poxa, nós temos vendido filé de tilápia aqui e de robalo de tanhota para tudo quanto é lugar. Por que não está na merenda escolar? Porque a minha filha que está estudando não vai comer minha tilápia que eu pesquei. Imagina que bacana, sai da mão direto da lagoa, da cooperativa municipal e vai para o colégio municipal. Ou seja, nossas crianças nascidas e criadas, filha de pescador, comendo peixe, e o seu pai ou sua mãe, né? Para os pescadores, inclusive, que hoje nós temos um CNPJ que brigue pela nossa classe, que é a da cooperativa. Como ele falou, a nossa primeira chamada, que foram os mais íntimos, que acreditaram no projeto no papel, né? Foram 44, se eu não me engano. Hoje nós já estamos com 155 famílias. E se eu hoje abrir uma assembleia para novos cooperados, vocês podem ter certeza que vai entrar para mais de 900 pescadores. Isso é fato, isso é real. Entendeu? Hoje eles acreditam na gente, na cooperativa. É realmente complicado. Imagina, eu te chamo para um projeto, te mostro um projeto no papel, aí você fala, pô, será que isso vai sair? É questão de hombridade, questão de amigo mesmo. Não, vou confiar que ele é meu amigo. Agora hoje, a pessoa, os já pescadores... começa a ver os resultados. Isso, né? já vendo uma obra que vai acontecer, já vendo onde vai ser o terreno, ou seja, vendo realmente, vamos dizer assim, sólido, né? O projeto saindo do papel e então, acontecendo. realmente, é o tijolinho sendo montado. Quando eles olharam lá, a terraplanagem, o tijolinho está sendo montado, aí sim, agora eles confiam na cooperativa e na gente. Mas foi difícil. Eu e ele bater de porta em porta para pegar a assinatura. Ele pegou a assinatura dentro d'água. Dentro da água. Pegou Tá onde? Vamos aqui, para não fugir. Aqui, vamos ser cooperados com nós. É o cara pegando a assinatura dentro d'água. Mas... Para não fugir, a gente fomos atrás dele lá e assina aqui para poder a gente montar a cooperativa. Mas é isso. E hoje, graças a Deus, está tudo indo bem. A dificuldade de antigamente... Falta acontecer agora. O que falta agora é a obra sair. Ponto. Hoje está em movimento. Está em movimento, está acontecendo. A dificuldade que a gente passamos antigamente, hoje os pescadores têm tudo. Antigamente a gente saía 6 horas da manhã, da tarde para pescar, voltava às 6 da manhã, a gente ficava 12 horas dentro da lagoa. Isso não no motor, a gente andava numa canoa com 2 remos, era a canoa. Eu cheguei a remar 25 km numa noite, indo e voltando para casa. Você remar 25 km na noite, e às vezes com fome e sono, não era para qualquer um não. Porque eu falei, era necessidade, mas também você tem que gostar do que faz. Eu saía daqui e ia em Ponta Negra, remava 9 km para ir, 9 km para voltar, fora o que eu rodava na lagoa para procurar o peixe. Então tinha noite a gente remava mais de 25 km. Com fome, ele não sabia se ia matar o peixe e ia e voltava quase todo dia. Quando a gente não voltava, a gente fazia acampamento embaixo dos pés de mato e fazia com a nossa própria comida na beira da lagoa. Antigamente a gente sofreu muito. Hoje não, hoje graças a Deus a gente, 99% hoje tem o seu barco a motor, tem os seus equipamentos bons. Então hoje, graças a Deus, o pescador hoje, ele não pode reclamar muito da vida não, porque hoje nós somos ricos. Do que a gente tinha antigamente, hoje nós somos ricos. É isso que eu tenho a falar a vocês. Bom, eu agradeço esse papo maravilhoso, né? Porque a partir dessa conversa a gente consegue conhecer mais a comunidade de vocês, conhecer esse movimento familiar, esse movimento de conhecimento que é transmitido de pessoa para pessoa e esse movimento de resistência, né? Sim. E dessas conquistas que vocês vêm fazendo e das coisas que ainda irão conquistar, porque o movimento é vivo, e real. A gente agradece muito por esse papo hoje, por essa conversa hoje. Em nome do Papo na Laje, eu agradeço a participação de vocês. Gente, se eu falar aqui, o meu sonho é uma pesca mais sustentável. O meu sonho, na verdade, o meu sonho é ver essa lagoa completamente desassoreada, oxigenada
e com frutos para novas gerações de pescador, como minha filhinha que tem vai fazer 6 anos de idade agora e também é apaixonada por pesca. Esse é meu sonho. Uma lagoa não só para mim, não só como foi para os meus pais, os meus avós, uma lagoa para todos, com novas gerações que vêm aí que possa também aproveitar dessa beleza. Esse é meu sonho. Meu sonho é uma lagoa navegável, que a gente possa ir a todos os pontos que o pescador tem direito a ir, que a gente ajude os mais novos na profissão que a gente estamos hoje e que a gente consiga passar para eles o que a gente aprendeu dos nossos avós, ensiná-los a pescar, a manusear as embarcações e fazer o próprio material dele de pesca. Não precisar depender só do que vem de fora do nosso país, porque se a gente comprar no nosso país, a gente consegue renda para o nosso próprio município e para o nosso próprio país, e a gente não precisa pagar imposto para outro país, fazer nossos materiais de pesca no nosso próprio país.